A professora Alexandra Conexão África, tentar agora. E lembrando que o Luana, microfone do Gemax está desligado. Alexandra, Eu vou me apresentar, mas eu gostaria aí, porque eu acho que o microfone ainda do Mangel está ligado, senão vai dar microfonia. Se puder desligar, eu agradeço. É, estamos com alguns ligeiros problemas tecláticos já a conseguir, tá com mas problema. Você tem como desligar o microfone, Mangel, por favor? Estou já a tentar desligar o microfone. Estou já a tentar. Ele vai aparecer? Eu não sei. Ah, tá, desligado, obrigada. Eu sou a professora Alexandra, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Moro atualmente em Rio das Ostras, que é interior, né, do Rio. Eu sou mestre em Ciências da Atividade Física. Eu estou um pouquinho das escritoras, né? Mas eu sou professora de Educação Física, né? A minha área de estudo, né? E o meu despertamento para essa socialização dentro da área do antirracismo começou muito cedo. Começou cedo com o esporte, né? Começando com a questão da mulher no esporte, que a gente tem pouca influência dentro do esporte, né? As mulheres, você não vê técnicas de esportes olímpicos, quase não existem, né? Então a discriminação começou aí em termos do feminismo. Depois, eu na universidade participei de grêmios estudantis. Ainda não estava ainda inteirada sobre a questão social. Posteriormente, eu passei na prova para ser professora do estado e aí a realidade veio à tona. Por quê? Eu fui trabalhar numa escola, num município chamado Caxias, aqui, e numa escola que era vista como uma escola de desova. O que que é desova aqui no Brasil? Eles jogavam os corpos dos mortos que tinham ataques, né, de tiroteio lá na área, e jogavam os corpos na frente da escola. Então, eu já me deparei com uma realidade que não era minha, né? E aí eu comecei a ver a necessidade do trabalho social para tentar resgatar essas pessoas, essas crianças que estavam vendo isso no dia a dia delas. E, na maioria das crianças, eram da comunidade ali, passavam muita necessidade, porque era uma comunidade no lixão, né? Eles moravam dentro de saco plástico, nos lixos, né? No lixo público, iam para a escola. Então, ali foi o meu primeiro choque de realidade. E aí eu comecei a compreender como uma escola do Estado, com uma infraestrutura que tinha até piscina, podia ajudar essas crianças, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho, só que não durou muito, porque eu sou da área de natação e a minha área é uma área extremamente racista, né? E machista também. Então, eu me deparei com várias questões aí que talvez o racismo aí para vocês na África não exista, mas aqui no Brasil é uma questão, sei, primordial aqui para gente. Como eu sou antirracista, eu pensei numa forma de resolver esse problema dentro da minha escola, que 90% dos alunos eram negros, né? E os que não eram negros eram de camadas bem pobres da sociedade, tá? E como é que eu ia fazer para ajudar? Então, nesse primeiro momento, eu não pude ajudar muito em Caxias, mas a gente fazia o que dava dentro da parte esportiva para incluí-los. Esse app acabou, né? Que a piscina não funcionou mais depois da primeira aula. Nunca mais o Estado mandou verba para manutenção. E aí, nesse trâmite, no passar dos anos, eu fui transferida logo no ano seguinte para um CIEP que tinha uma piscina que funcionava, porque era o CIEP Nação Mangueirense, que é onde começou o nosso projeto Conexão Mulher, anos depois, em 2015, mas eu entrei lá em 95 e comecei esse projeto antirracista junto com quando eu estava fazendo o meu mestrado, né? E eu peguei esse tema, né? O tema do mestrado foi natação e esporte burguês, e aí eu comecei a trabalhar em cima desse tema com os alunos,
A gente formou uma equipe, eu trabalhava sábados e domingos no colégio com a comunidade, descia o pessoal da favela direto para a piscina. A gente fez um clube na piscina do CIEP. Começamos a trabalhar a questão das aulas de graça para a população de natação, hidroginástica, questão de saúde da população. E, a partir daí, eu já entrei nesse circuito do antirracismo, contra os machistas, contra. Entrei na revolução, vamos dizer assim, né? A revolução social. E em 2013 eu voltei a trabalhar nesse colégio, né, nesse app, né? Eu passei uns anos afastada, voltei a trabalhar nesse app. Quando eu voltei, aí a gente tive contato com a Márcia e a gente pensou nesse projeto Conexão Mulher, que seria para a inclusão das meninas da área ali, né, que estavam inseridas nesse processo de feminicídio, de racismo, não tinham mercado de trabalho, não tinham o que fazer ali dentro da favela. E a gente começou o projeto Conexão Mulher com uma questão de colocá-las no mercado de trabalho, dar subsídios para que elas possam entrar no mercado de trabalho. Então, começou por aí o nosso projeto. Estamos aí hoje, em 2025, aqui já na zona periférica, né? Porque Rio das Ostras é uma cidade do interior, mas nós moramos numa área periférica. E continuamos o nosso trabalho agora com uma escala maior, né? Incluindo as cidades, os estados mais próximos, outros estados e agora internacionalmente. E o nosso trabalho continua por aí. Eu espero ser a única branquinha antirracista que leve esse trabalho. Não, eu não quero ser a única, eu quero que esse trabalho perdure para Tá todas, bom. para todas. Desculpa, falei mal, tá? Mas eu quero que passe para todas e que todas. Esse trabalho é necessário, né? Que a gente abra os Com olhos dos certeza. brancos, né? E eu estou fazendo essa fala, tá? Fechei. Agora com Maria Fernanda, terminou o tempo, Alexandra. Daqui a pouquinho você fala mais. Maria Fernanda com Angel. Pode começar, Maria Fernanda, a sua apresentação. Lembrando do tempo, que o nosso tempo, ele, nesse primeiro momento, ele é bem curtinho. Maria Fernanda ou Zuline, não sei quem chegou com o Angel. A gente está, né, nesse movimento e a gente percebe que a conexão da internet lá está falhando um pouco. O que a gente pensou nesse momento é a apresentação da Maria Fernanda e da Zuline, que chegaram depois, estão junto ao Angel, pela dificuldade, né, da internet na região onde moram, mas com... não tem som? Elas estão com o som desligado, elas têm que ligar o som, porque se elas estão falando aí, ninguém está ouvindo nada. Então tem que ligar o som. Precisamos adequar. O Zoom precisa de som na hora que está se pronunciando. Quando não estiver falando, desligar o microfone. A professora Alexandra está coordenando ali porque ela está no computador. Se não conseguirem, eu vou passar para o próximo. Só pedindo para liberar o microfone aí, o pessoal do Mangel, que está com o telefone do Mangel. Vocês estão escutando? Não? Então vamos continuar Ela, porque está ela, sendo Não, gravado. não ela está escutamos e não vimos. falando, mas não está gravando nada, porque o microfone está desligado. Eu não consigo visualizar por conta do celular. Nessa primeira experiência, a gente vai vendo que a melhor forma é o computador, né? Porque eu acho que dá a visão maior, né? De todos.
E a professora Alexandra gravando, e importante é que cada uma se apresente nesse momento para que a gente possa, né, mostrar para quem vai nos ver e ouvir lá no YouTube, conhecendo um pouquinho de cada mulher, porque teremos uma fase também em setembro, aonde teremos mais participantes na interação. Por isso é importante a importância de lidar com o tempo. Para esse segundo momento, a gente pensou em fazer perguntas. E eu gostaria de perguntar para a Soraya como é o seu trabalho, Soraya, aí na África, com essas dificuldades, né, que a gente enfrenta enquanto mulher. A Soraya pode responder? Gostaria que repetisse, Márcia, faz favor, a pergunta. Como é o seu trabalho aí na África? Se você enfrenta dificuldades como mulher, né, escritora, se você tem algum tipo de preconceito, dificuldade nas suas atividades. Márcia, dizer que eu, graças a Deus, não sei se é por estar inserida num meio um bocadinho com uma realidade diferente, enfrento muito pouco. Mas devo dizer que em Angola o racismo é um tema muito complexo e muitas das vezes é mesmo um tabu. Só um minuto, essa internet às vezes é um bocadinho complicado. E muitas das vezes passa por um tabu, com relatos de discriminação racial e debates sobre sua existência, algumas manifestações. Apesar de a população ser maioritariamente negra, a questão da raça ainda continua a ser muito relevante. Por exemplo, eu cresci na Huila, onde culturalmente falando a cultura é Nhaneca. Nhaneca, Nhaneca Humbe. Mas a minha família é de Caconda, um município que faz fronteira com o Ambo. Mas está dentro da província da Huila, mas o município, por fazer, como é que eu digo? O que é que eu estava mesmo aqui a dizer? E acabei me esquecendo. Por ele estar muito próximo ao Ambo, eles falam a língua do Ambo, que é Umbundo. Mas o Nhaneca, como tal, eles têm umas vestes muito diferentes. Eles crescem desde pequeninos mostrando o tronco nu, tanto para as meninas como para os rapazes. E isto, na medida que a sociedade vai evoluindo, é uma cultura que está a desaparecer por discriminação. São pessoas que, se puderem, se quiserem ir a um banco, quiserem ir a um hospital, eles têm que se despir da sua cultura porque serão conotados, serão rejeitados, porque não poderão entrar com o tronco nu, por exemplo. Então, isto tem sido uma barreira para este povo e o que está a acontecer é que esta parte cultural está a desaparecer. Não estamos a ter esse povo com essa cultura bonita de se ver. A mulher mumuila hoje já não é a mesma. Eles andam de seios fora, hoje já não se consegue presenciar esta cultura, e porque depois acabavam sendo atraídas por turistas, não quero aqui citar, se calhar, mas às vezes é bom falar a verdade, principalmente turistas portugueses, relatos haviam que havia assédios sexuais por elas mostrarem os seios ou por assim dizer, e com medo elas acabavam já frequentando muito pouco a cidade. Quando estão no seio, no quimbo, nesse caso, eles vestem-se como tal, mas quando vão para a cidade já trocam de roupa. Então, é um mal, infelizmente, que assola a província e que agora estamos a perder esse lado cultural. Mas desde que eu saí do Lubango para aqui, temos tentado fazer a nossa parte. Como professora, temos essa possibilidade, graças a Deus, que o racismo não tem a ver só com a cor, mas tem a ver muito mais em ramos sociais. Mas ainda vê-se a raça branca continua a ser uma raça
um bocadinho mais respeitada, isso aqui a gente consegue notar. Eu penso que também a colonização portuguesa influenciou muito. A colonização portuguesa em Angola influenciou muito. Tanto mais que em convivências com alguns professores, com familiares que viveram aquela época, sempre falam com branco a coisa é diferente, com branco é melhor. E nós já fomos crescendo a ouvir isso desde há muito. Então passa que nem algo enraizado em nossas cabeças, que o branco foi sempre o melhor, fez sempre o melhor e que o negro não consegue fazer. O que não é verdade. Mas, infelizmente, é uma realidade que ainda vigora entre nós. Parece algo que está enraizado. Sempre a valorização da pessoa branca, o que não é verdade. E isso a gente passa aos nossos alunos, que os pretos, os negros, pretos não digo, mas que os negros têm capacidade cognitiva, psicológica, social, intelectual para atuar em qualquer ramo social. Mas precisamos ter uma formação condigna, não é? Para poder mostrar que somos capazes, para que talvez este lado de que o branco sempre fez o melhor seja a solução de que o negro não consegue fazer. Está bem, paro por aqui, gostaria de falar mais, mas é aquilo que a gente já sabe, temos o tempo, não é? Está bem, está bem. Agora, eu gostaria de saber se uma das mulheres, né, ou mesmo lá com a Angela, tem alguém que queira fazer alguma pergunta, o Luciane, o Lia, ou a Alexandra, para uma das convidadas. Eu quero sim, eu quero perguntar para Soraya, não é isso que falou agora? É, como a população encara mulheres escritoras? Se é uma luta, se tem conflito, se mulheres autoras são aceitas normalmente como homens autores. Eu li isso com cortes, não consegui perceber muito bem o que vinha de si, não sei se pudesse repetir. Eu Ela não sei se gostaria é de eu como não as sei se é a minha mulheres. internet ou é a internet ali, mas vem com muito corte. É que as mulheres, como são percebidas mulheres escritoras pela sociedade aí em Angola? Como é que eu vou responder? Eu, quando comecei a escrever, tinha eu entre 15 e 16 anos. No ramo em que eu me encontro, que é a literatura infantil, infelizmente havia muito poucos escritores infantis. E até agora ainda há muito poucos, mas comparadamente já há alguma melhoria. Eu penso que não estamos muito mal, mas precisaríamos ainda de muito apoio. Poderíamos fazer muito mais, porque temos um público que lê muito pouco, para além de muitas dificuldades, não temos bibliotecas. O livro em Angola é muito caro, mas falando das dificuldades, temos e muitas dificuldades, principalmente para editar livros. Temos muito trabalho, temos muita experiência para passar, mas continuam engavetados porque não temos essa abertura. E o que é que acontece com relação às editoras? Escolhem. O que a gente vê é que há escolha de escritores. Os nomes já conhecidos são sempre os mesmos a terem uma abertura. Os menos conhecidos são sempre aqueles que ficam na back, como se diz em inglês. Então, esta é a barreira que a gente enfrenta. E principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres, eu penso que é no geral, não tanto nas mulheres, é no geral. Hoje o quadro já mudou muito, mesmo a nível de governação em Angola, já temos muitas mulheres a ocuparem cargos de destaque. Já não é como antes. Hoje a mulher já consegue estar inserida em vários ramos sociais e a desempenhar em várias funções. Vamos ouvir um pouquinho agora a Iola. A Posso Iola perguntar para a Iola? isso. Posso Sim, perguntar sim. para a Iola? Angelina,
Eu gostaria de Márcia, saber, Iola, em relação Márcia, à causa social, Alexandra, se você sabe alguma atitude Alexandra, para a inclusão social aí da periferia. Alexandra, alô, Alexandra. Oi, Oi, Eu Magela, a não gente está quero falar. Sim, O Magel quer falar. Márcia, vamos dar prioridade a Zuline porque ela ainda não disse absolutamente nada. Ela já está aqui no programa. Olha Ok, eu só, nós vou o temos um microfone. tempo, agora a Iola está falando. A Iola, Hum, Zuline. Iola, vamos dar prioridade a Zuline, porque a Zuline ainda não disse nada. então eu vou fechar o microfone. Sim, fecha o microfone. Quem vai falar agora é a Zuline. Ok. Estamos então aqui a manter esta conversa. Agora quem fala é a escritora Zoline Bumba, nesta Conexão África. Boa tarde a todas. Como Boa já ouvi, tarde, Domene. Nós temos um tempo que vai terminar em 6 minutos, tá? Porque houve um atraso aí de vocês. Então, você tem 2 minutos para falar e a nossa companheira Maria Fernanda mais dois. Senão, a gente não consegue concluir. é só para falar um bocado sobre a promoção da literatura infantil angolana, conforme a Soraya já adiantou. De facto, é um problema muito grande que nós temos aqui. Eu penso que as políticas públicas. Aline, não conseguimos ver o teu rosto. As políticas públicas para a promoção da literatura infanto-juvenil aqui no nosso país deixam muito a desejar, porque também tem muito a ver com a mudança de dirigentes dessas estruturas que promovem a questão da literatura de uma forma geral, ou da cultura de uma forma geral. Só para terem ideia, no tempo em que publicou-se mais livros infantis, isso já foi há 10 anos. Foi no tempo da ministra Rosa Cruz e Silva, que quando saiu da governação enquanto ministra, aí a coisa desmoronou mesmo. Imaginem, há mais de 10 anos que nenhum escritor angolano publica um livro infantil pelo Ministério da Cultura. É grave, porque se nós estamos a falar de promoção, é preciso que haja incentivo do próprio executivo angolano. Dizer que nós, nesse momento, a nível do nosso país, já pretende-se implementar o plano à leitura, que é o Plano Nacional de Leitura. Isso mesmo é para ajudar a promover cada vez mais o hábito e o gosto da leitura no seio das crianças e não só. Mas esse plano só anda no papel e os nossos dirigentes vêm ano, passa ano, nos discursos estão sempre a focar essa questão do plano à leitura, mas pouco ou nada se faz para a execução prática do mesmo. Então, é uma situação que deixa mesmo muito a desejar. Ultimamente, os escritores, o que têm feito para pronto, terem o livro nas suas mãos, pedem apoios assim singulares, alguém tem algum valor monetário, vai e publica, se não pelo governo de Angola, pouco se tem feito há mais de 10 anos. E é mesmo complicado nós promovermos o hábito da leitura nas crianças quando a situação é essa. E nós estamos a falar de crianças que estão nas zonas urbanas. Agora imagine as das zonas rurais. Por outra, o Ministério vai fazendo de forma tímida a reedição de obras, mas imagine uma obra reeditada com 700 exemplares. As escolas, que são mais de 1.000 alunos, mas na altura, há mais de 10 anos, há 10 anos atrás, publicava-se obras
os exemplares iam por aí 10 mil, 20 mil, e havia distribuição em todas as províncias. Ultimamente já não se vê isso. A Para a situação é gente grave. poder terminar o bloco. Sim, tenho dito. Eu vou pedir para vocês que a gente tenha um tempo. Agora, daqui a pouco vai terminar, pode a Maria Fernanda se apresentar, porque ficou confuso na apresentação. Faltam 3 minutos aqui para encerrar. Angel, a Maria Fernanda, a gente não ouviu nada dela, o microfone estava desligado. Ela pode se reapresentar para a gente? Sim, a Maria Fernanda vai falar já. Faltam 2 minutos para encerrar esse bloco, tá? O próximo bloco é o último. Eu falar já que sim. Márcia, o que eu gostaria de falar é que pudéssemos ter essa roda mais vezes e talvez de uma forma mais simples, que eu não entendo ainda, vamos arranjar esta forma. E falou que uma pessoa podia terminar com um provérbio africano. E eu gostaria de terminar com o no seguinte... terceiro bloco, agora é o bloco da... Porque a gente não ouviu sua apresentação. Esse bloco ainda é apresentação. O seu microfone está ligado. Sobre a minha apresentação, eu dizia que eu sou a Maria Fernanda Silva Baião, tenho de pseudônimo literário de Achibala e sou bióloga de profissão, mestrada em Ecologia de Solos, sou membro da Rede Mulher Angola, tenho um livro no mercado e outros para editar, e já que nós temos problemas sérios para editar, fui administradora durante muito tempo na administração local, tanto titular como adjunta, e sou facilitadora de gênero, liderança e resolução de conflitos. Agradeço a sua apresentação. A gente vai terminar o segundo bloco, iniciando com a fala da nossa companheira Iola, porque a Alexandra fez uma pergunta e não foi respondida. E como a gente tem, são os 3 blocos, esse é o segundo, e a gente já vai encerrar o segundo bloco com a Iola voltando no terceiro. Professora Alexandra, podemos encerrar. Para haver uma nova oportunidade de promover os seus eventos culturais, divulgar o lançamento da sua obra literária, anunciar a venda de disco ou promover